Segundo Reis, capítulo 17. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhes presente. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sor, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria, e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, e transportou a Israel para a Assíria, e fê-lo habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medo. E sucedeu assim, pois os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram os estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte, e levantaram estátuas e imagem do bosque, em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá, pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos, e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãs, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se a adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito. Nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Síria, onde permanece até o dia de hoje. E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Amate, e de Sefaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel,
e tomaram a Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que, no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo: A gente que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria, não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer: Levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá, que ele vá e habite lá, e lhe ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria, e habitou em Betel, e lhe ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém cada nação fez os seus deuses, e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, e os de Cuta fizeram Negal, e os de Amate fizeram Azima, e os aveus fizeram Nibais e Tartag, e os cefavitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes nos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a sua lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito um concerto com eles e lhe ordenara, dizendo: Não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante dele, nem os servireis, nem lhes sacrificareis. Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a estes temerei, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei, e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco, vos não esquecerei, e não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temerei, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim, estas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje.